Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma videoaula aqui da ABC da Anatomia. E aí, vamos embora? Foi! Mas antes de fazer isso, já dá aquele like maroto e se inscreve no canal e ativa o sininho, fechou? Então pessoal, falando em sistema imunológico, ele nos lembra o quê? Na verdade, o sistema imunológico está ligado literalmente com glóbulos brancos, aqueles chamados leucócitos. Não vamos nos deter em relação ao tecido sanguíneo, que essa aula vamos deter mais a questão do sistema imunológico. Então a gente vai se prender à questão dos glóbulos brancos, conhecidos também como os leucócitos, tá pessoal? E aí a gente vai ver, para que serve o sistema imunológico, também conhecido como sistema imune. Ele vai atacar células desconhecidas, aquilo que chamamos de patógenos, vírus, bactérias, né? E também o nosso sistema imunológico ele acaba atacando células saudáveis do nosso corpo, né? Ele tem uma falha e acaba atacando essas células, que a gente conhece como doença autoimunes, tá? E a gente conhece algumas, como lúpus, artrose reumatoide, diabetes tipo 1, entre outras. Pessoal, leucócitos. Leucócitos nada mais é que glóbulos brancos, produzidos aonde? Na medula óssea vermelha, lá dentro do nosso osso. E esses leucócitos eles são divididos em alguns grupos, os agranulócitos e os granulócitos. Agranulócitos significa dizer o quê? Que eles não possuem grânulos, diferente daqui dos granulócitos, no interior da sua célula. A significa ausência. Ausência de quê? De grânulos no interior da sua célula. Tá bom? E existem algumas células. Natural killer, as conhecidas como natural killer, elas são citotóxicas, elas liberam toxinas e matam as bactérias, tá bom? Os linfócitos tipo T e os linfócitos tipo B, que a gente lá na frente vai ver. Os manócitos, que posteriormente eles passam para um tecido e viram macrófagos, certo? Os eosinófilos. Os eosinófilos são granulócitos, tá? Que atacam vermes, eumintos. Por isso que quando a gente pega um leucograma e os eosinófilos estão lá em cima, significa dizer que você está com verme. Eles acabam atacando esses parasitas, tá? Existem os basófilos, que eles atuam mais em alergias. Eles liberam também uma substância chamada de histamina e heparina. A mesma coisa do mastócito, que posteriormente a gente vai ver. Mas eles atuam mais em alergias, tá bom? Os neutrófilos, eles atuam fagocitando bactérias. Eles saem do sangue, eles saem do tecido sanguíneo e vão para o tecido. Indo para o tecido atacar as bactérias, tá bom? E aí, o que é que acontece? Existem dois tipos de células-tronco que produzem esses leucócitos. Os tipos mieloides, que são esses daqui, e os tipos linfóide, que são essas células aqui em cima. Tá bom, pessoal? Então, nesse esqueminha que vocês vão ver agora, vocês vão ver a origem de algumas células de defesa, tá bom? No sangue existem os manócitos, os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. No tecido, ou quando alguns micro-organismos atacam algum tipo de tecido, os manócitos que estão no sangue, eles migram para o tecido atacado. E o nome dele ele vai ser o que agora? Um macrófago. Eles viram um macrófago por um sistema chamado de diapedese. Ele migra do sangue para o tecido atacado por meio de diapedese. Os neutrófilos, a mesma coisa. O neutrófilo ele vai passar para o tecido atacado por meio de diapedese também, tá bem? Então eles sobem e eles fagocitam as bactérias. As células dendríticas, dendrítica porque lembra os dendríticos lá do sistema nervoso, que elas vão fagocitar também esses patógenos, mas do contrário dos macrófagos, eles auxiliam lá as células do sistema linfático. Eles pegam os antígenos e levam lá para o sistema linfático e apresentam aos linfócitos tipo T, no caso o CD4, tá bem? O mastócito, ele vai liberar uma substância chamada de histamina e heparina. A histamina nada mais é que um vasodilatador. O vasodilatador, ele vai abrir
as células endoteliais do capilar sanguíneo, para que os manócitos e os neutrófilos eles possam passar para o tecido que está sendo atacado. Beleza? Então a histamina nada mais é que uma substância vasodilatadora. E a heparina é um anticoagulante, que também vai ser liberado quando ela perceber que existe alguns micro-organismos no tecido. Existem dois tipos de resposta, pessoal. A resposta inata e a resposta adaptativa. A resposta inata nada mais é que células que já nascemos com ela e elas atacam de forma igualitária. Elas não reagem de maneira específica. Elas vão, atacam e aí não dando conta, elas acabam acionando quem? A resposta adaptativa, conhecida como resposta específica, que adquirimos com o quê? Com o passar do tempo, tá bom? E ele é ativado de forma específica para determinado tipo de antígeno, certo? E eles possuem memória imunológica, eles produzem anticorpos, certo? E eles acabam guardando esses anticorpos para que aconteça que daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, a gente possa pegar esse mesmo vírus, essa mesma bactéria, eles usarem essas células de memória para fazerem seus anticorpos, tá bom? De uma forma mais rápida, eles acabam atacando esses micro-organismos, tá bom? Não precisando passar por aquele processo todo de apresentação e tal. E aí, como eles possuem células de memória, e aí eles acabam atacando esses antígenos específicos, tá bom? Mas para aquele determinado tipo de antígeno, certo? Não é um antígeno novo. Um antígeno novo ele vai passar por aquele processo todo de fagocitose, né, de auxiliar. O que é que acontece com esses micro-organismos que entram no nosso corpo? O macrófago vai lá, fagocita a bactéria, ele pega o antígeno, apresenta o antígeno à resposta adaptativa, que no caso seria o CD4+, que são os linfócitos tipo T, tá? Que são auxiliadores. Os linfócitos tipo T, no caso CD4+, apresenta encosta aqui no linfócito tipo T, o CD8, que acaba fazendo uma toxina específica para aquele determinado tipo de bactéria. Eles não criam anticorpos, tá, pessoal? Eles criam uma toxina para atacar de forma específica aquele determinado tipo de bactéria. E também os auxiliadores, eles acabam mostrando para os linfócitos tipo B, que são produtores de quê? De anticorpos, proteínas. E aí eles mostrando um antígeno para eles, tá? Os linfócitos tipo B, eles vão produzir proteínas, no caso anticorpo, específico também. E essas proteínas, elas possuem umas variantes aqui na ponta, tá vendo? Então essas variantes são destacáveis. Cada bactéria possui um anticorpo. Cada vírus possui anticorpo. Esse anticorpo aqui é específico para essa bactéria. Então, a bactéria tipo A, existe um anticorpo anti-A, certo? Beleza.